Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quintas Intenções Podcast. Aqui é onde a gente conversa sobre política, fala sobre aquilo que os jornais fingem que te contam e você acha que acredita. Mas o importante é que a gente faz esse bem bolado e hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante, né, Joyce? Bem-vinda de volta! Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Quando a Débora me mandou mensagem para retornar, já aceitei de cara. A gente só teve um probleminha ali de achar uma data agenda ideal. Mas eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de trocar uma ideia com a Débora e saber que a intenção do Quintas Intenções é disseminar mais informações e, o melhor de tudo, informações corretas. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, Joyce, por estar aqui de novo com a gente e por falar sobre isso, né? Disseminar a informação correta. Nosso objetivo é sempre levar conhecimento para as pessoas para que elas, a partir disso, tomem as suas próprias decisões, entendam o que funciona para elas, o que não funciona, defendam os seus posicionamentos, mas sempre a partir ali de um ponto de conhecimento fidedigno, né? Isso que é o importante. Busquem conhecimento e aí vocês adotam como vocês vão seguir, qual vai ser o posicionamento de vocês, o que vocês vão entender que é certo e que é errado. Mas o fato é que a gente está no meio de um grande evento mundial aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro sendo sede do G20, encontro das 20 principais potências do mundo, com convite especial para alguns países, né, que não fazem parte diretamente das 20 potências mundiais. Então, a gente tem países do continente africano que foram convidados a participar desse encontro. Então, existem várias delegações, os chefes de estados estão aqui. Então, tem uma operação toda especial, inclusive o prefeito decretou feriado, então, assim, é carnaval no Rio de Janeiro, né? Carnaval, porque o carnaval normalmente são 6 dias, né? Começa sexta e vai até quarta. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso aí. Eu sexta fui pra Câmara, né? Aí cheguei, assim, horário normal, ali na Cinelândia. Na sexta, no feriado? Não era nem feriado ainda, né? Era tipo sexta. Não era. Sexta foi dia 15 de novembro, 15, proclamação da República. Quinta. Fui pra gravar o Duarte News com o Duarte. E aí cheguei, tipo, 3 da tarde na quinta. Aí eu saí do metrô, né? Aí tô vendo ali na Cinelândia. É movimentado, mas é movimentado em um nível ok, assim, turista, de dia. Mas isso, pra qualquer carioca, já é um sinal de evento. Por quê? Quando eu saí do metrô, tava barraquinha de caipirinha e churrasquinho. Aí eu, opa, não é uma quinta normal aqui. E aí era em frente e na lateral, porque tem aquela entrada lateral e a entrada principal da Câmara, né, com a escada. Essas barraquinhas estavam na principal e na lateral já estavam todo pra samba, pra tudo e tudo mais. E óbvio, carioca aproveita um pré-feriado, ainda mais esse feriado sendo numa sexta-feira. Sim. Mas você sentia que o clima do Rio de Janeiro já era outro. Ali na Cinelândia, talvez pela proximidade também do ponto do G20, que é, de certa forma, próximo, né? Todo o centro da cidade. Mas ali onde eu moro também, no Maracanã, eu, nesse mesmo dia, né? Pra ir, eu peguei primeiro um ônibus. E aí, no ônibus, estava ali umas 20 pessoas no ponto de ônibus. Aí eu, poxa, tipo, esse horário, 3 da tarde, ir pro centro do Rio, você geralmente tem 1 ou 2 pessoas no ponto. E aí era um cara pedindo informação, porque queria chegar na Praça Mauá e tal, e ir pro G20. E aí, acho que na época era G20 Social, alguma coisa assim. G20 Social, isso mesmo. Aí eu fui até Botafogo, isso mostrando, assim, no dia a dia, as mudanças que o G20 trouxe aqui pra cidade, né? Aí eu indo pra Botafogo mais tarde, depois da Câmara, passei ali numa praça, 8 carros de polícia na praça. 8 carros de polícia. Eu e o Uber, a gente contou. Gente, tem que ter G20 todo dia aqui, Não, hein? a gente ficou super assustado. Não é uma praça perigosa, mas é isso. É porque é caminho da Zona Sul pra Praça Mauá, porque pega ali o aterro e tudo mais. 8 carros de polícia em uma única praça. Não tinha nem população na praça. Aí, beleza, fui lá pro shopping. Quando voltei pra casa, na esquina da minha casa, eu moro, tipo, na esquina do Maracanã. Na esquina da minha casa tem do estádio. Do estádio, isso. Tem um restaurantezinho. Aí eu falei, vou comer alguma coisa chegando tarde em casa, né? Aí passei lá,
cheio o restaurante, cheio. Aí eu perguntei, eu falei, pô, tá tendo alguma coisa aqui? Porque era quinta-feira. Quinta-feira não é dia de jogo. Quinta-feira não é dia de nada, assim, super relevante no Maracanã. Aí ele falou assim, tá tendo algum evento no Maracanã. E aí no dia seguinte a mesma coisa. A minha irmã falou, acho que tem uma galera dormindo ali, né? Aí eu passei, depois tinha várias tendas, assim, no Maracanã, em alojamento no Maracanã pro G20. Entendi. Então, as mudanças visuais que teve na cidade foram essas que eu notei, óbvio, né? Zona Norte e Zona Sul, Zona Oeste é outra história. Nem sente o cheiro de G20, não sente cheiro de segurança, não sente cheiro de nada. Mas essas foram as mudanças visuais que eu notei na cidade por conta do G20. Esse final de semana, um casal de amigos de BH, eles dois estiveram aqui no Rio, a gente se encontrou e eu falei, vocês vieram no melhor final de semana, né? A cidade está mais segura do que nunca, então tá tudo bem, a gente pode andar tranquilamente por aí. Inclusive, a gente indo pra Zona Sul, a gente encontrou com vários pontos de exército, né? Você tá falando de carros de polícia normal, né? Polícia militar, imagino eu. Então, a gente indo pra Zona Sul, encontrou vários pontos de militares mesmo, fazendo ali a segurança, muitos batedores. E também, pensando nesse ponto, né, das mudanças visuais, a gente encontrou alguns grupos carregando as suas bandeiras. Então, a gente encontrou um grupo de chineses e foi super legal. E eles com uns bandeirões, sabe? Estavam super animados, andando pra lá, pra cá, olhando pra praia, assim, admirados. E no feriado não, mas... Ontem, né? Domingo, aqui no Rio... Ontem, domingo. Fez um dia lindo, porque fez sol esse domingo, né? A gente veio no final da semana passada com alguns dias de chuva. E aí começou essa semana agora, né? No domingo, com um dia de sol. Então, eles estavam lá, maravilhados, né? Olhando pro mar e balançando as suas bandeiras da China, felizes da vida. Eles mesmos comentaram que no hotel em que eles estavam hospedados, a delegação da Malásia estava. Então, é isso. São essas modificações visuais, mas a gente tem um monte de coisa para comentar aqui, né? Então... Essa é só a ponta do iceberg. O que visualmente a gente vê de mudança, mas o ponto o que mudança traz de fato... E o que a gente não vê. Então, a gente estava até comentando antes de começar, né? Enquanto a Zona Sul tá lotada de polícia, tem exército, a Avenida Atlântica hoje está fechada. Então, uma das vias principais do Rio de Janeiro, mais turísticas também, porque a via da praia de Copacabana. Exato. Então, ela tá fechada. Enquanto a gente vê isso ocorrendo de um lado, a gente vê o Biden, presidente dos Estados Unidos, super feliz e alegre ao ver a vista do Rio de Janeiro. E aí o subprefeito da Zona Sul. Da Zona Norte. Da Zona Norte. Da Tijuca, na verdade, né? O subprefeito da Grande Tijuca, postando esse mesmo vídeo e falando, sabe o que é o melhor? É que o Cristo Redentor fica na Tijuca. Porque, de fato, tem uma entrada pro Cristo pela Tijuca. E aí a minha irmã... A gente almoçando hoje, minha irmã, cara, o que tá acontecendo na Tijuca? Eu não sei, eu vi que o Biden viu a vista e aí parece que o Cristo Redentor fica na Tijuca. É isso que eu tenho de informação hoje. Aí ela, não, tá acontecendo alguma coisa na Sans Pena. E aí tem um Instagram chamado Alerta Tijucano. E aí eu fui entrar pra ver, assim, coisa de doido que tá acontecendo na Tijuca. Parece que a galera do Salgueiro desceu. E aí não tem policiamento suficiente, então tem barricada pela Tijuca, e aí tem várias ruas que é melhor você não entrar, Conde de Bonfim, uma das ruas principais da Tijuca, que dá na Sans Pena. Parece que eles invadiram shopping de rua, assim, sabe? Shopping 45 e tal. Assaltaram um montão de lojas. Então, enquanto você tem um lado da cidade que dá certo, o Rio que dá certo, o Rio do cartão postal. Exatamente. Você tem um outro lado que não é tão distante assim, porque Tijuca pro centro é 20 minutos. Sim. É bairro... Eu vou falar colado, mas tem alguns que estão entre o centro e a Tijuca, mas se comparado ao tamanho do Rio de Janeiro, é colado no centro do Rio de Janeiro. É o bairro que dá pro Cristo Redentor, uma das entradas pro Cristo Redentor. Mas o que não é dito é que tem esse lado também. Que o policiamento foi todo deslocado para uma área da cidade e as outras áreas ficaram descobertas. Outras notícias aconteceram relacionadas à segurança, né? Durante esse período de G20 na cidade do Rio de Janeiro. E uma das notícias que circulou foi que um dos carros da comitiva do nosso presidente, o presidente Lula, foi
pelos ares. Foi. Só foi embora. Só foi embora. E olha que era dele. Só foi levado por aí. Não sabemos pra onde. E olha Caos, que era né? dele. Impressionante. Agora, outros pontos relacionados ao G20 que está acontecendo, que está sendo sediado aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem um marco relevante que é a introdução, e aí eu tô falando em introdução porque eu não sei ainda se pro ano que vem o próximo país sede vai encampar a ideia do G20 social. Sim. Porque essa é um marco desse G20 de 2024, né? Na verdade, sempre houve o encontro das cúpulas, sempre houve o encontro dos grupos de engajamento do G20. Então, só para deixar todo mundo aqui na mesma página, a gente tem mais de 10 grupos de engajamento sobre temas diferentes do G20 e que são grupos que se reúnem e grupos e comitivas dessas nações que participam do G20 para chegar num consenso sobre os pontos de discussão e que no final geram um documento que eles chamam de comuniqué, que basicamente é um resumo das ideias que foram discutidas e que chegaram a um determinado consenso ali naquele grupo e que são previamente discutidas com os líderes dos países, aí sim, com as lideranças dos países participantes do G20, e esses documentos são ali subsídio para algumas das discussões encampadas na reunião principal do G20. Algumas das discussões, é lógico que as discussões principais, elas permeiam temas relacionados basicamente à economia, Sim. E outros aspectos. Mas a gente tem grupo de mulheres, a gente tem grupo de empreendedores, a gente tem grupo de oceanos, né? Grupo que eu tô falando são esses grupos de engajamento. Sim. Então, tem o dos oceanos, tem das juventudes, enfim, tem vários grupos que estão debatendo o momento atual de diferentes pontos do mundo, chegando num consenso para que esses líderes mundiais discutam. Beleza, isso sempre existiu. Essa não é a novidade. A novidade é o G20 social, que são esses encontros prévios ao G20 oficial, ao encontro das cúpulas, em que a sociedade pode participar. Pode se inscrever, poderia se inscrever e ir, né? Participar desses encontros. Inclusive, eu confesso que não me inteirei muito, mas esse pessoal que estava ali hospedado no Maracanã, no estádio, eles estavam no tempo ali do G20 social. Então, eu imagino que eles tenham ido para alguma discussão nesse sentido, para alguma pauta que, enfim, envolvesse algum ponto de interesse deles, mas eles estavam nesses dias, né? Que foram os dias que antecederam. Agora, imagino que eles na semana anterior, lá, basicamente. Eu lá quinta, sexta, e aí sábado e domingo eu não estava no Rio. Mas imagino que tenha tido a ver. É muito legal, porque assim, teve amigo meu vindo de Minas pro G20. É muito importante e muito legal que o Rio tenha sido a sede do G20 esse ano. Então, não dá para tirar o mérito da cidade, que é muito bonita por si só e que tem se esforçado para cada vez mais abraçar grandes eventos de mega porte, como um show da Madonna, de comemoração de quantos anos de carreira? 30 anos, não é? Eu não sei exatamente quantos anos de carreira. Mas um grande evento como o show da Madonna, um Réveillon, o último pelo menos, né? Meu primo foi, e aí eu perguntei pra ele sobre a segurança. Ele falou que estava incrível. Então, não dá para negar o esforço do Rio de Janeiro de trazer cada vez mais e retomar essa questão de ser uma cidade ainda mais turística. Isso é verdade. Então, e aí, só aproveitando essa linha, né, em que você trouxe outros eventos, existe esse esforço, a gente precisa reconhecer isso. Inclusive, na semana anterior, um pouco antes ali de começar o G20 social e depois, em paralelo com o G20 social, aconteceu um outro grande evento aqui no Rio de Janeiro que pouco se falou, muito em razão do G20, né, ter ofuscado qualquer outra coisa, mas foi um grande evento que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, foi sediado no Rio Centro, que foi um encontro da OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas. Então tinha gente de várias partes do mundo aqui, várias partes do Brasil também, num evento grandioso no Rio Centro, em que se discutiu muito sobre comércio exterior. Então foi um evento bastante relevante também, uma vez que boa parte da riqueza mundial é produzida por meio das relações de comércio exterior. E num momento muito emblemático, né?
Um momento ali, começou um pouquinho antes das ações do G20 Social e perdurou durante o G20 Social, um evento extremamente bem organizado, com participação muito relevante e extensa da Receita Federal do Brasil, seja no que tange a organização, seja no que tange a pautar os temas que foram discutidos nesse evento. Então, bastante interessante a gente falar sobre isso, sobre esse esforço de trazer grandes eventos para a nossa cidade. E é muito interessante como o Rio de Janeiro, a minha visão, tá? Hoje ele não é tão bem explorado turisticamente falando. A gente vê cidades como um amigo meu tá em Buenos Aires agora, e aí ele falou, eu fui de bicicleta de tal lugar até tal lugar. E pontos distantes, assim, mais importantes para a cidade. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, se eu saio, sei lá, da Urca, Cristo Redentor, né? Foi ali no bondinho, fui pra Urca. Se eu sair da Urca e agora eu quero ir pra Cinelândia pra visitar, de distância, beleza, vai me cansar, mas se eu tô indo numa cidade pra conhecer, cansaço é a última coisa que eu vou me importar, né? Que geralmente a gente fala normalmente é isso. Viaja, mas você bate mais perna que qualquer outra coisa. Então, aí precisa de férias das férias pra poder descansar. E aí eu falei, nossa, mas tem ciclovia? Porque eu vi que era uma distância, né? Ele falou, cara, a cidade inteira tem ciclovia. Então é uma cidade preparada para receber turista. Se o turista quiser andar, parece que é muito tranquilo andar por lá, seja por questão de segurança física. Se o turista quiser ir de bicicleta, ele tem ciclovia na cidade, óbvio. Eu não conheço Buenos Aires, mas estou analisando por uma questão que eu conversei com um amigo, com pessoas que já foram até lá. E hoje é a cidade da América Latina, uma das cidades da América Latina que mais recebe turista o ano inteiro. E barra o Rio de Janeiro, assim, disparado. O que não deveria. O que não deveria, assim, beleza, tem a questão financeira de lá, tem a questão monetária, né, que a moeda está desvalorizada. Mas o Rio de Janeiro fica atrás de algumas boas cidades da América Latina que não deveria. E aí o Rio de Janeiro que, Copacabana, princesinha dos mares. Então, a nossa garota de Ipanema. A história do Rio de Janeiro foi muito pautada na questão do turismo, das belezas naturais. E hoje perde, entendo muito que pela segurança também, mas hoje perde um importante investimento que poderia estar recebendo na questão do turismo por, assim, não valorizar tanto a parte mais turística e cultural da cidade, sabe? Então agora a gente tem, não sei se você chegou a ver, tem a Pequena África que rola ali no Rio de Janeiro, então se resgata uma história do Rio de Janeiro que é muito importante. Eu acho que o que torna uma cidade legal de se visitar é você saber que ela tem uma vida noturna, é você saber que se você quiser acordar às 5 da manhã vai ter coisa para fazer para um turista, né? É você saber que você pode conhecer a história da cidade, é saber que você pode, sei lá, cagar para a história da cidade, querer conhecer só os pontos bonitos da cidade. Então, o que torna uma cidade atrativa é isso, fora a questão da segurança. E o Rio de Janeiro tem se importado com essa questão. Então, vai ter agora um museu lá que conta a história da África, né, no Rio de Janeiro. Mais ali para o centro. Então, você está trazendo turismo também para outras partes da cidade. E aí, até um arquiteto negro agora acabou de ganhar a concessão, não é concessão, né, mas meio que a licitação ali para produzir. Então, o projeto é dele, ele ganhou. Então é muito legal ver o Rio de Janeiro se esforçando para ser palco de grandes eventos, de grandes operações, e mostrar que é capaz. Porque é isso, São Paulo é uma capital financeira do Rio de Janeiro, mas a capital turística mesmo não é Brasília, não é São Paulo, é Rio de Janeiro. A gente precisa retomar esse lugar. Então é legal ver o Rio de Janeiro se esforçando para retomar, sediando grandes eventos, mas não dá para fazer o Rio de Janeiro se tornar só esses finais de semana. Então, enquanto a gente está tendo um grande foco no G20, a Tijuca está lá tomando porrada. Então, tem que haver um equilíbrio entre o dia a dia na cidade, ser uma cidade boa de se viver, uma cidade boa para se passear, uma cidade boa para fazer e uma cidade boa para o turista. Exatamente. Então, é interessante ver o Rio de Janeiro tomando esse espaço, mas tem que ficar de olho também, porque não é só disso que vive uma cidade. Sem dúvida. Além de não ser só disso que vive uma cidade, é um indicador importante, né? Normalmente, se a cidade é boa para o turista, ela acaba sendo boa também para quem mora. Para quem mora na cidade. Então, são indicadores que que pensam públicos diferentes, mas que de alguma forma conversam
entre si. Isso é muito relevante. Quando você fala do turismo, a gente tem equipamentos culturais na nossa cidade, por exemplo, que o turista, quando vai para algum lugar, ele vai e passa uma semana, ele passa 10 dias, ele conta ali no calendário os dias que ele pode ficar no lugar e ele vai ficar aquele quantitativo de dias. E a gente tem vários equipamentos que não funcionam em determinados dias da semana, ou que não funcionam no final de semana. E aí, se por um lado você inviabiliza o acesso de um turista que só tem aquele dia na agenda, por exemplo, para visitar o espaço, você inviabiliza também a vida do próprio morador, do carioca, que quer conhecer e que eventualmente trabalha de segunda a sexta, no horário que o equipamento cultural está aberto, ele também está trabalhando, e aí ele só teria o final de semana, e no final de semana não dá. Tá fechado. Então, são coisas para serem... Tem pontos a serem pensados, né? Para além da segurança, assim. A gente bate muito na questão da segurança, porque é óbvio, né? A gente teve um carro da comitiva do presidente do Brasil que foi roubado. A gente está tendo, no meio de um evento mundialmente importante, um bairro relevante da Zona Norte sitiado. Por quê? Porque toda a força de segurança foi deslocada para um determinado eixo, né? Para uma determinada zona ali, área da cidade. Então, pensar sobre segurança também é muito relevante. A gente... vou reforçar isso mais uma vez. A gente tem feito um esforço, de fato, que precisa ser reconhecido enquanto cidade para ser foco de eventos grandiosos. Contudo, entretanto, todavia, nós precisamos que essas pessoas que saem daqui depois desses eventos grandiosos sejam vetores de multiplicação para que outras pessoas voltem. Será que a gente está fazendo bem esse dever de casa? Eu vejo muito, assim, vários amigos meus foram para Buenos Aires. Eu vejo e falo, cara, nunca foi um lugar, meu Deus, preciso conhecer Buenos Aires. Mas a situação monetária é muito favorável e o boca a boca é muito interessante. Então, eu fui em Buenos Aires, pô, isso é muito bom lá. Isso é muito legal. É uma cidade X, é uma cidade Y. Sim. Aí vai te dando meio vontade, assim, vai atiçando alguma coisa em você para ir, né? Teve um amigo meu que estava aqui na semana passada. Ele mora nos Estados Unidos hoje, mas ele é coreano, né? E aí eu trocando uma ideia com ele, mas ele já conheceu vários países, ele, só falta a América do Sul, assim, algum país da América do Sul, né? Aí eu falei, mas por que, assim, né? Rio de Janeiro e tal, Brasil, enfim, Buenos Aires tem sido um foco bem interessante pra galera que vem de fora, né? Uhum. Aí ele falou assim, porque eu sou fissurado no Brazilian Jesus. Aí eu, Brazilian Jesus? É o Cristo Redentor. Então é isso, é o visual, é o boca a boca. Então, agora é muita rede social, mas imagino desde quando ele é fissurado, devia ser, sei lá, por cartão postal, por alguma coisa, novela, TV, alguma coisa que passasse na época, né? Mas hoje, se eu entro no Instagram e, tem uma galera muito firme, sei lá, no Peru, em Buenos Aires, em qualquer outra, na Colômbia, vai atiçar minha curiosidade para conhecer. Então, o turismo, ele não é só o que o ente privado vende, né? Eu vou vender aqui um pacote para você, ou a prefeitura vai vender que é uma cidade maravilhosa. É muita percepção pessoal de cada um. Então, é isso. Muitas pessoas até me perguntam, Rio de Janeiro é perigoso? Eu falo, cara, na minha percepção pessoal, não é. Mas é isso, não dá pra você dar bobeira também. Então, muita percepção pessoal. Tem gente que vem pra cá e acha uma merda, e muita gente vem pra cá e acha adora. muito bom. Então, não tem propaganda melhor do que o boca a boca, do que a experiência pessoal. Então, proporcionar essa experiência para as pessoas que vêm visitar o Rio de Janeiro vai com certeza fomentar ainda mais o nosso turismo. Eu acho que, cara, o turismo do Rio de Janeiro poderia melhorar, assim, 1 zilhão de vezes, sabe? Mas a gente não pode ignorar que um dos pontos que foi muito trabalhado no G20 e no G20 social, até para ser um atrativo para quem mora na cidade, para os brasileiros que estão vindo aqui para a cidade para participar, ou que vieram para participar dos encontros, e pessoas de outros países que vieram participar dos encontros, foi a sequência de shows denominada Janjapalooza. A gente não pode... A gente não... Hoje, em 2024, no G20, cuja sede é Rio de Janeiro, não tem como falar de G20 e não falar de Janjapalooza. Não tem como. Aí eu fico pra morrer com isso. Já Sinceramente. Trocando uma ideia lá fora. Era assim, pensando conscientemente. Independente se você gosta do presidente ou não. Imagina que é uma figura que, sei lá, você nem ama nem odeia. É uma figura. Só que ele representa o seu país. Fato.
Ele tá lá, se você gostando ou não, ele vai representar o seu país. Então finge que você não tem sentimento nenhum sobre ele. Mas ele toma todas as decisões acerca da sua trajetória, enfim, dos seus impostos. Tá com ele. E aí, quem é o centro, quem resolve as coisas, quem aparece mais, quem se coloca mais pra conversa, quem, enfim, é o foco do país em qualquer discussão, em qualquer evento, seja mundialmente, seja, sei lá, estadualmente, sei lá, vem pro Rio de Janeiro. Quem? Foco. Quem? Raimundo Nonato, vai. É o presidente. Deveria. Isso, assim, não dá pra discordar, não dá pra você achar qualquer coisa diferente disso. Não dá. O dá. cara foi eleito democraticamente. Deveria ser Teve assim. lá 51%, 52% dos votos, uma votação super, super arriscada. Apertada, né, ali na apertada quantidade de demais. votos. Então o foco é ele. E aí surge a esposa. Você não tem nenhum sentimento sobre ele. Você nem ama nem odeia. Surge a esposa e começa a se meter nos negócios. E assim, não é se meter de chegar para o presidente, estamos em casa, eu e você, jantando. Olha, eu acho bem que poderia ser dessa forma. Porque, querendo ou não, a pessoa tá passando o dia a dia. Sim. Ela não toma as decisões, ela não tá de frente para nada, mas ela convive muito com os problemas. E pode ser que a pessoa tenha uma boa ideia, pode ser que ela, sei lá, queira dar um pitaco, dado a vida que ela teve. Sim. Tudo bem, ela e o presidente ali, estamos conversando, vamos trocar Sem uma dúvida. ideia. Agora, o que é inadmissível, e assim, você tenta achar uma razão lógica, você tenta trazer qualquer tipo de explicação para isso, você não acha. Qual é o sentido de uma pessoa, no meio de uma discussão mundial, literalmente, os 20 maiores líderes do mundo estão no Rio de Janeiro para discutir temas como a fome, como o avanço, sei lá, das redes sociais, a como crise climática, tudo de mais importante no mundo. Qual é o sentido dessa esposa, dessa pessoa que tá ali para dar um, sei lá, suporte emocional, qualquer coisa parecida, fazer um evento musical com duração de dias com o seu nome? Pegando o nome de um evento que já existe no Brasil, ou seja, não inventou. Na real. Vamos só pontuar isso aqui, né? Eu acho que a questão do Janjapalooza, isso veio muito da rede social, né? Só que ela virou o foco de atenção de toda a história, né? A ideia não era ser o Janjapalooza, mas virou o Janjapalooza porque a rede social começou a falar muito disso, dos 30 milhões investidos nessa sequência de shows. Tem dinheiro sim. Tem dinheiro nosso, né? Dos 30 milhões investidos nessa sequência de shows, no set list, nas pessoas que foram escolhidas ali para serem os artistas, a contribuírem com esse evento, que ganhou, né, popularidade nas mídias sociais entre as pessoas como Janjapalooza, mas o objetivo, segundo ela própria, é ser uma ação de combate à pobreza e à fome no mundo. Eu tava conversando sobre isso hoje em casa, assim. Por que será? E aí, me corrijam. Podem me corrigir se eu estiver enganada, porque de repente, né, vai que eu não me informei direito. Mas, se foram investidos 30 milhões de reais e os artistas selecionados para o setlist receberam os seus cachês, por que esses cachês não foram doados para o combate à fome, por exemplo? Cara, faz zero sentido. Eu não sei. Sentido, zero. Porque assim, uma coisa é, a gente quer celebrar o Rio de Janeiro, quer mostrar a alma carioca, porque a line, né, os artistas escolhidos trazem muito isso. Acho que tem que ser o Jorge, Zeca Pagodinho, eu vi por alto ali, né? Mas trazem muito essa alegria, esse povo Sim. contagiante, que é o brasileiro. Assim, a ideia de ter um momento de integração entre a população que não pôde participar do G20 por algum motivo e mostrar esse lado para o resto do mundo, né? Porque tem, além dos líderes, como você falou, você já viu gente na rua com bandeira, com Sim. tudo. Então a ideia de ter um evento... Tem as delegações dos países e tem as pessoas que vieram por conta própria. De ter um momento para celebrar a cultura carioca, a cultura brasileira... É importante. Problema nenhum com isso. O problema é... Não dá outro nome de, é combate à fome, é combate a qualquer coisa. Porque, assim, acho que pelo menos poderia cobrar, sei lá, 1 quilo de alimento não perecível. Faria um pouco de sentido. Eu acho que não tá cobrando, tá? Eu não vi nada em relação a isso. Nada. Também não vi. Tive amigos que foram e nenhum deles comentou nada sobre isso, só comentam sobre os shows. Mas não dá outro nome. Não tenta mascarar, não tenta pegar o dinheiro público, porque é isso, dos 30 milhões tem Petrobras, uma outra empresa privada e o seu dinheiro público.
não tenta pegar dinheiro público, mascarar, colocar um nome, quando você vai fazer uma outra coisa. Assim, só deixa seja claro, honesto, né? sabe? Seja honesto, ó. Eu preciso... E aí eu vi que o máximo do cachê dos cantores era de 30 mil reais. Tranquilo. Ok, acho que até abaixo de alguns ali, o seu Jorge da vida deve cobrar mais. Mas assim, ele já não tem o suficiente. Não dava pra conversar, olha, sei lá, a gente você doa, eu vou aqui colocar algumas linhas de doação, instituições, para você doar o seu dinheiro caso você queira. Vamos incentivar a galera também a doar, vamos conscientizar. Porque assim, acho que não tem nenhum meio de conscientização no show. O show é mais festivo e não fala sobre o problema real, o título, que é o que você trouxe. E podia ser de fato uma festa, podia ser de fato uma celebração, podia ser um dia de celebração, como você bem trouxe aqui. Mas não, né? Resolveram ali fazer um outro tipo de evento, algo grandioso, algo de muitos dias, quase um festival que foi denominado aí na mídia. Janjapalooza. Janjapalooza. E o ponto é assim, beleza, pode ter algum tipo de conscientização ali, mas você vê que esse não é o foco principal, mesmo que tenha. Porque se fosse o foco principal, esse seria o tema. Combate à fome, o seu Jorge foi lá, puxou um discurso X, Fafá de Belém foi lá, falou tal coisa. Mas você vê que não é disso que falam. Ninguém tá falando sobre isso. Ninguém. Só fala dos shows. Bizarro, né? Eu acho. Mas não tinha como. A gente, por mais que quisesse, não tinha como passar pelo G20 sem falar. Passar pelo G20 aqui, né? Sediado no Rio de Janeiro, sem falar de G20 social e sem falar de Janjapalooza. Não tinha como. Ai, Joyce, é sempre tão bom quando você vem aqui, porque a gente vai conversando, é leve, e aí eu quero continuar conversando, e tem mil coisas, mas infelizmente a gente tem tempo no nosso episódio. Então, deixa as suas considerações finais para quem tá assistindo e acompanhando o nosso episódio de casa. Primeiro, muito obrigada, Débora, pelo convite para retornar. É sempre muito bom. Eu brinquei que da última vez que eu vim que eu nunca tinha gravado nesse formato, né, de conversa, assim, e aí hora ou outra olha pra câmera, mas o jeito que a gente já conversa naturalmente torna isso tão leve que foi super fácil pra mim. Então, tô muito feliz pelo convite pra retorno, espero que tenha sido proveitoso hoje também, como foi da última vez. Fiquem antenados e se liguem no Quintas Intenções. E não se esqueçam também de procurar mais meios de informação. Então, não confiem só em um meio, interem-se, continuem acompanhando Quintas Intenções. E a Débora, muito obrigada. Ai, Joyce, obrigada a você de novo por ter aceito o nosso convite. E ela tem total razão. O que importa é você se manter informado, escolha o seu meio de informação. Não se esqueça da gente aqui no Quintas Intenções, mas esteja sempre antenado no que está acontecendo pelo mundo e forme você as suas próprias opiniões e não seja um papagaio. Isso a gente sempre fala por aqui. Isso é massa de manobra. Massa de manobra. Não seja papagaio e não seja massa de manobra. É isso mesmo. Se informe. Super importante. Pessoal, obrigada pela audiência. Tchau, tchau.